Ó, eu decido aqui lembrar e me tornar consciente da expiação, significa que eu me lembro que não tem eu e não tem o outro. Eu decido isso. Já que eu estou aceitando que não sou uma parte, porque eu estou me mantendo nesse propósito, então eu estou fazendo o quê? Abrindo a minha mente, abrindo o meu sistema de pensamento. Por abrir o meu sistema de pensamento, uma outra mentalidade se estende daqui para lá, uma outra mentalidade muda a minha atitude, muda o meu comportamento. Mudando o meu comportamento alcança a outra parte pode compreender coisas através do meu comportamento. Compreendendo algumas coisas a partir do que eu estou demonstrando, a outra parte foi unida a mim por causa do meu modo de pensar. Deu para entender isso? Sim ou não? Ficou com dúvida, Dani? Vamos lá, ó. Não pega o início desse texto separado do que a gente acabou de ler na introdução. Curar é fazer feliz. Então, basicamente, ele está falando: a cura ela vai ter um único propósito, ter um único propósito vai sustentar a felicidade, né? Primeiro, assim, ó, eu decido ser feliz por lembrar que nada real pode ser ameaçado. Isso faz com que eu tenha um único propósito. Ter um único propósito sustenta cada vez mais esse estado de contentamento. Eu decidi por isso, mas por me manter nesse estado de contentamento, eu fico tranquilo, o meu comportamento demonstra isso. Então, se antes eu era uma pessoa que ficava, é a política, nananana, hoje você não vai ser aquela pessoa que fica falando de política, vendo problema na política, vendo problema nisso, um problema naquilo. Você não vai ser mais. Estou dando um exemplo. Então, a sua atitude mudou porque você tinha mudado o seu propósito e decidiu se manter nesse propósito. Por se manter nesse propósito, você não usa mais o mundo para sustentar a separação, o seu comportamento, a sua atitude muda. Como o seu comportamento e a sua atitude muda, coisas e pessoas ao seu redor vão perceber isso. Por perceber isso, essas pessoas se interessam e se unem. Então, a sua decisão une outras mentes ao seu modo de pensar e elas podem aprender coisas felizes através de você. A maneira como você se comporta pode fazer elas se sentirem felizes e elas mal podem perceber. Então, nesse sentido, você está curando porque o seu propósito faz isso. Um exemplo assim que eu percebo que acontece muito, né, com pessoas assim que eu dou aula. Às vezes a pessoa ela tá chegando para mim e ela tá trazendo uma questão assim. Isso acontecia mais lá atrás, assim, agora tem acontecido menos. A pessoa vinha reclamando assim, nossa, que essa semana aconteceu isso, e blá blá blá, e blá 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 blá. Geralmente no mundo, quando uma pessoa vem e traz um assunto assim com você, você não se une com ela na reclamação. Nossa, a vida é difícil mesmo, né? As coisas são complicadas mesmo. Você não se unia nela, com ela? Como você está ciente de um único propósito, você lembra sim, né? Diante do que a pessoa está te trazendo, nada real pode ser ameaçado. Então você não se une mais naquela reclamação. Aí, às vezes, você faz alguma coisa que tira a pessoa daquele lugar. Um exemplo, na minha experiência, acontece assim. Às vezes eu percebo que a pessoa quer ficar ali reclamando, e às vezes eu falo assim: tá bom, faz exercício aqui, ó. Aí eu boto o peso para ela fazer ali. Percebe, ó? Ela não consegue ficar naquele lugar de reclamação, porque eu ouço ela, eu não sou insensível ao que ela está trazendo, e nem ignorando o que ela está trazendo. Mas a minha atitude de não compartilhar, né, do que ela está pensando faz com que eu tenha vontade de deixar dela colocar ela para fazer o exercício logo. Aí às vezes eu coloco ela para fazer o exercício e chama a atenção assim, ó, presta atenção nisso, nisso e nisso. Aí, quando ela presta atenção nisso, ela tira o foco daquilo que ela estava pensando. Então, nesse momento, ela nem percebe, mas a minha atitude está fazendo ela feliz por retirá-la de um lugar de reclamação. Entende o que é curar e um propósito unificado se estender para o lado de fora, muitas vezes sem você nem falar de um curso de milagres?
E aí, muitas dessas vezes, é claro, você pode falar coisas diretas assim para a pessoa. Ó, você devia observar isso, isso e isso. Não, não, não. Muitas vezes você vai falar diretamente. Mas muitas das vezes você também não vai falar diretamente. Mas ainda assim vai ser cura. Então, a minha decisão aqui de ter um único propósito se estende para o lado de fora. Outras mentes se unem na minha decisão e essas mentes podem começar a ficar contentes sem nem mesmo perceber. Então, a cura vai alcançando todas as mentes nesse sentido.